Olha aí, o genocida ficou sem teto. Acho que o Bolsonaro vai ter que pedir para entrar no MTST lá do Boulos, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, porque tá sem teto o Bolsonaro. Ele, nessa semana, pediu para o José Aldo, o lutador de UFC, onde o Bolsonaro está hospedado na casa dele, para que pudesse ficar mais um mês na mansão lá do José Aldo em Orlando. E o José Aldo provavelmente falou que não. Por que provavelmente? Porque o Bolsonaro foi despejado. O Bolsonaro se mudou de casa, ele conseguiu uma outra mansão no mesmo condomínio e ninguém sabe exatamente o endereço. Estão falando que o José Aldo despejou o Bolsonaro porque os moradores do condomínio estavam reclamando muito da presença do Bolsonaro lá. Chegou ao ponto do condomínio permitir a entrada da imprensa só para que a imprensa americana e alguns jornalistas também brasileiros que estão nos Estados Unidos ficassem enchendo o saco do Bolsonaro, ficassem filmando a casa do Bolsonaro de frente, de trás, dos lados, com drone, sem drone, tudo mais, para meio que forçá-lo a sair do condomínio. Ele não quis sair do condomínio, mas acabou sendo forçado a sair da casa do José Aldo e foi para outra casa. Enquanto isso, Bolsonaro resolveu cometer crimes lá nos Estados Unidos, que, aliás, olha, se tem um país que gosta de abrigar terroristas, que praticam ataque em outros países, esses são os Estados Unidos. Tudo que eles apontam nos outros, eles mesmos fazem. Pois bem, o Bolsonaro cometeu um crime migratório. O que aconteceu? O Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com visto de chefe de Estado. Depois que ele não é mais chefe de Estado, ele tem 30 dias para deixar o país, ou dar entrada num novo pedido de visto. Segundo a Financial Times, que é inglesa, por acaso, o Bolsonaro, no dia 27, ou seja, sexta-feira passada, ele deu entrada num visto de turista. Quando alguém dá entrada num pedido de visto, a pessoa continua legal no país até que esse pedido de visto seja aprovado ou reprovado. Se é aprovado o pedido de visto, a pessoa fica legal no país até o que está determinado no caso do visto. Se não, a pessoa tem que deixar o país imediatamente após o visto ter sido negado. Pois bem, o Bolsonaro pediu aí o visto, mas tem uma coisa. Mesmo se o Bolsonaro pedisse um visto que não é de turista, por exemplo, um visto de trabalho, ele não poderia trabalhar nos Estados Unidos até que o visto fosse concedido a ele. No caso, o que se informa é que o Bolsonaro pediu um visto de turismo. Quem tem visto de turismo não pode exercer atividades remuneradas no local. Veja bem, você pode entrar num país com visto de turismo e você trabalha online e você está trabalhando lá no seu trabalho, que é em outro país, estando sendo turista naquele local, sem problema algum. Mas você não pode entrar num país com visto de turismo e, por exemplo, cobrar para as pessoas assistirem a sua palestra. Não pode. Você não pode cobrar por algum serviço nesse país. Não pode. E o que o Bolsonaro começou a fazer? Ele começou a fazer palestras. Lá em Orlando ele fez uma palestra que cometeu vários crimes e, aliás, complicou muito a situação dele frente ao Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro defendeu os terroristas, falou que aquilo não é a direita, falou que aquilo não é terrorismo e ameaçou o governo Lula falando que o governo Lula não vai durar muito. Eu vou te mostrar aqui já um trecho das falas do Bolsonaro. Não vou mostrar muito, porque eu não quero deixar bandido na sua tela, sem falar que o YouTube tá me censurando quando eu mostro algum outro vídeo. Então, para não censurar, eu vou mostrar só um trecho pequeno e para não mostrar bandido na sua tela. E tem uma coisa, o Bolsonaro agora sem teto, o que ele decidiu? Que ele vai viajar. As outras palestras do Bolsonaro serão em cidades diferentes. Uma das palestras que o Bolsonaro vai fazer é num evento que é um evento neonazista. É um evento que se chama TUPSA. O nome do evento se chama, eu vou mostrar aqui até as coisas da palestra. Tá aqui, ó. Inclusive no site está aqui TUPSA. Top Up USA. Não é TUPSA, é TP USA. Aqui, ó. Turning Point USA se chama o nome desse lugar. Aí tá The Power of People, o poder das pessoas, com Jair Bolsonaro, dia 3 de fevereiro de 2023. Eles estão vendendo ingresso. Inclusive, ó. Tem aqui, ó, até americanos lá divulgando o evento do Bolsonaro. Vai ter tradutor, vai ter tudo. Esse evento, no ano passado, para você ter ideia, tava assim, o evento. Essa aqui é a entrada do evento que o Bolsonaro vai discursar. Isso aqui foi o de 2022. Aí você vê aqui que é realmente difícil você falar que não é um evento nazista, porque é um evento nazista, quem frequenta são neonazistas e aquele pessoal do Trump que tentou dar golpe de Estado. Você vê que eles têm várias bandeiras com swastika, com a SS, que era a polícia nazista. Quer dizer, o Bolsonaro está lá com o público dele, né? O público nazista que ele gosta. Cometendo crime. É cobrada a palestra. Essa palestra vai ser em Miami. Então o Bolsonaro vai sair de Orlando, pegar um avião e ir para Miami. As próximas também vão ser na Flórida, em outras cidades.
Por quê? Porque o Bolsonaro está querendo ficar o menos tempo possível lá no condomínio, agora que ele foi despejado da mansão do José Aldo. Provavelmente a mansão que ele tá não deve ser tão boa quanto a de José Aldo. Então ele vai ficar viajando exatamente porque não tá mais numa mansão tão boa e porque ele pensa que ele pode ficar mais tempo no condomínio se tiver menos gente indo na porta da casa dele. Os moradores estavam extremamente incomodados com o fato de que tinha dias que tinha mais de 100 pessoas ali, entre jornalistas e fascistas, tinha mais de 100 pessoas na frente da porta do Bolsonaro. E o condomínio chegou a exigir que os seguranças do Bolsonaro fizessem uma fila, ó, deixa o pessoal em fila indiana aí, um atrás do outro, organizadinho, e aí não vai ter problema. Os seguranças do Bolsonaro, por sua vez, não faziam isso. Deixava todo mundo amontoado lá, fascistas, jornalistas, tudo lá amontoado, no meio da rua, os carros não conseguiam passar. Se passasse algum carro falando alguma coisa, os bolsominions que nem moravam lá hostilizavam. Imagina você mora num condomínio fechado, você paga uma taxa de condomínio alta todo mês e você não consegue circular no seu próprio condomínio que tem um monte de neonazista lá. Então imagina como os moradores estavam irritados. Tá, agora o Bolsonaro vai começar a viajar. Relembro, não importa se o visto dele é de turista ou de trabalho, o visto que ele deu entrada. Até o visto ser concedido, ele não pode trabalhar. Se é um visto de turista, mesmo depois de ser concedido, ele não pode trabalhar. Então o Bolsonaro está cometendo aí um crime que, se denunciado às autoridades norte-americanas, o pedido de visto dele vai ser, obviamente, negado. Então uma pessoa que pede visto de turista e já está trabalhando antes do visto ser concedido, obviamente o governo vai negar. A não ser que, e eu não vou ficar surpreso se acontecer, o governo Joe Biden simplesmente, assim, não o governo Joe Biden, é uma política de Estados Americanos, simplesmente goste ali de hospedar nos Estados Unidos gente que tentou golpe de Estado na América Latina, que é o que eles chamam de quintal deles, sabe? Até tem vídeo do Biden falando de quintal. O correto seria o Bolsonaro ser enjaulado, e eu falo enjaulado dessa vez porque lá eles deixam os imigrantes ilegais em jaulas. O Bolsonaro ser enjaulado e ser deportado para o Brasil. Aliás, vou mostrar como é que o Joe Biden está deixando os imigrantes lá. Então, essa situação aqui de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Ó, o governo Trump deixava eles numa jaula, jaula mesmo. Agora o Joe Biden inovou, ele colocou... Você não pode chamar de jaula porque porque é de vidro, né? Mas ficou ali todos amontoados ali num lugar que não dá nem para andar, porque quando tá todo mundo ali deitado dormindo, você não consegue nem andar de tanta gente que tem ali. É essa situação que o Bolsonaro deveria ser submetido, porque brasileiros são submetidos, adultos e crianças, e veja bem, as crianças são separadas dos pais, viu? Adultos e crianças são submetidos a isso nos Estados Unidos, brasileiros, muitos, porque o Bolsonaro em 2020 começou a submeter os brasileiros a isso ao assinar um acordo com Donald Trump, um acordo que só era bom para os Estados Unidos, para o projeto deles de não aceitar nenhum imigrante latino-americano. Qual que era o acordo? O acordo era o seguinte: qualquer brasileiro que tenha visto nos Estados Unidos, imediatamente após o visto acabar, pode ser preso, enjaulado, e aí literalmente enjaulado, como você viu, e deportado. Em troca, o que os Estados Unidos fizeram para o Brasil? Nada. Absolutamente nada. Então o Brasil deixa que seus cidadãos sejam aí presos, deportados e tudo mais, e os Estados Unidos, em contrapartida, não fizeram absolutamente nada. Se um americano tiver com o visto expirado no Brasil, ele não vai ser enjaulado, ele não vai ser preso, pode até ser deportado depois de um processo, mas é um processo muito mais humanizado do que esse aí. Ninguém vai preso, não fica enjaulado, não acontece no Brasil. Pois bem, então a situação do Bolsonaro é a seguinte: sem teto, cometendo crime atrás de crime nos Estados Unidos porque ele está desesperado por dinheiro para pagar a mansão dele, e com uma chance grande de ser deportado. Vamos lembrar uma coisa: o Lula vai para Washington daqui 3 semanas. Menos de 3 semanas o Lula está desembarcando em Washington. Um pouquinho menos. 2 semanas e 6 dias. Tá. O Lula e o Biden conversaram no dia 9 de janeiro e depois conversaram na semana seguinte. Depois eles estão conversando por meio dos embaixadores. E os Estados Unidos agora estão para confirmar realmente quem vai ser embaixador no Brasil, mas tem ali o responsável pela embaixada. Então, o governo está em contato. E uma das coisas que, obviamente, está caindo nas conversas é o visto do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no Brasil, o Bolsonaro incentivou terrorismo no Brasil e o Bolsonaro segue impune, cometendo crimes migratórios nos Estados Unidos. Pior, na palestra em que ele deu cometendo crime, porque a palestra foi cobrada, teve bolsotário que pagou $50 para ver o bandidão falar, olha o que ele fala, entre outras coisas. Lamento que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro
Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo. No. Não é o nosso povo. Aquilo, obviamente, mas se o pessoal não tivesse do lado, não tinha problema. Então o pessoal tem que ter consciência do que está fazendo. Verdade. Tem que ter consciência do que está fazendo. E muita gente sendo injustiçada lá, e aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então, a gente tem que ser, sim, individualizado a ação dessas pessoas, invasão, depredação, e cada um paga por aquilo que fez. Agora, a grande 99,9% das pessoas ditas de direita, né, sabe o que querem, sabe se comportar. Eu acredito que tenha deixado. Aí, para ele não foi terrorismo, e para ele 99% das pessoas sabem se comportar. E que não é para punir esse pessoal, no máximo depredação. Tentaram dar um golpe de Estado, cometeram terrorismo. Os crimes somam 54 anos de pena para a maioria, para quase todos eles ali. 54 anos de pena, mas o Bolsonaro quer que seja apenas por depredação. Pega nem 4 anos de prisão, se pegar a pena máxima, ainda assim o cidadão não fica preso. É isso que o Bolsonaro quer. É engraçado, quando era esquerda, ele queria... O próprio Bolsonaro, quando era presidente, ele usou o então ministro da Justiça, que era André Mendonça, hoje ministro da STF, para fazer um dossiê antifascista. Lembra desse dossiê? E depois uma lista de detratores em que o objetivo era enquadrar na lei antiterrorismo todo e qualquer antifascista. Quer dizer, é um governo que diz, não somos fascistas, mas vamos enquadrar os antifascistas como terroristas. Aí eu falo, peraí, um governo que estava enquadrando gente que nunca fez nada, gente que nunca depredou nada, gente que nem se organizava para fazer manifestação de rua. Vamos lembrar, tinha uma lista lá com 42 detratores, a maioria nem se conhece. Esse pessoal ia ser enquadrado por terrorismo posteriormente pelo governo Bolsonaro. O dossiê antifascista que estava sendo feito até com a ajuda de deputados bolsonaristas era para enquadrar mais de 900 pessoas como terroristas. Alguns bares estavam nesse dossiê, eles iam ser enquadrados como locais onde terroristas se encontram para pegar 30 anos de prisão cada um. Era esse o plano do Bolsonaro desde 2019, ele foi endurecendo isso. Até que chegou o ponto em que ele chegou uma linha em que ele não conseguiu ultrapassar, que era a linha do STF, e a linha foi traçada pelo Alexandre de Moraes. Agora tá difícil pro Bolsonaro, porque o Alexandre está furioso com o Bolsonaro, furioso com o fato de que o Bolsonaro agora tá dando palestras e tá falando para todo mundo que os terroristas não são terroristas, que não teve tentativa, que ele é inocente, que é todo mundo inocente, e que ele tem que ir para cima agora. Os fascistas têm que se organizar para ir para cima agora. O Bolsonaro chegou a falar no evento que 2026 é importante, mas 2024 está logo aí, que o objetivo dele é que eleja o maior número de pessoas conservadoras. Quando ele fala a palavra conservador, lembre-se, ele quer falar fascista, neonazista, tudo do ruim e do pior, para ter muito prefeito, para que em 2026 esses prefeitos façam a campanha de quem quer que seja o candidato. Ele falou isso respondendo uma pergunta de outro, que já vai ter a prisão decretada, que é aquele Figueiredo, que é o sobrinho, né, filho de ditador, aquele lixo humano. Ele fez uma pergunta, Bolsonaro, você vai em 2026 ou pode ser antes? O Bolsonaro fala que 2024 é muito importante, depois, posteriormente, ele fala que o governo Lula não vai durar muito e fala, aguardem, em breve vocês terão notícias disso. Ou seja, o Bolsonaro ele admite que nos bastidores ele continua tentando dar um golpe de Estado. Ele continua tentando. Para o governo Lula não durar muito, só tem uma. Ou o Bolsonaro assassina o Lula, ou dois, o Bolsonaro dá um golpe de Estado. Não tem outra. O Lula não vai sofrer impeachment e o Lula não vai renunciar. Então só tem essas duas aí. Ou seja, as duas são igualmente tentativas de golpe de Estado, como tentou no dia 8. Então o Bolsonaro confessa aí que ele continua cometendo os mesmos crimes. E eu não vou me surpreender se a partir disso aí que o Bolsonaro está falando, dessas novas falas dele aí, desses crimes que ele está cometendo impune nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes, que agora está enfurecido, não começa a prender mais gente graúda ligada ao Bolsonaro. Agora prepara, que as investigações do dia 8 já começaram no dia 9. Então estão aí 3 semanas de investigação praticamente. Nessas 3 semanas, o que aconteceu? Eles estão chegando aos financiadores e estão chegando na cúpula. Então já estão denunciando, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal estão atuando em conjunto para primeiro denunciar todos os peixes pequenos. Então já foram mais de 550 pessoas denunciadas, quer dizer, investigação dessa pessoa, pelo menos a investigação
dos primeiros crimes acabou e o terrorista foi denunciado ali por crimes que vai pegar muitos anos de prisão. Depois, a Polícia Federal continua investigando, podem ser oferecidas novas denúncias contra esses que já foram. Mas, agora a prioridade é o seguinte, é o que está sendo feito, prioridade dos investigadores, é terminar de fazer denúncias contra os mais de 1.500 terroristas que estão identificados e aí começar a ir para cima com tudo de quem está acima na pirâmide. Então estão fazendo assim, imagina uma pirâmide, né? No topo da pirâmide tem o Bolsonaro, da base tem os patriotários. Patriotários estão saindo, agora vamos um acima da pirâmide, outro acima, você vê que estão pegando gente de todos os lados da pirâmide, desde quem está lá em cima, como o Anderson Torres, e o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o ex-comandante da PM do Distrito Federal, estão presos, mas ainda não chegou muita gente do topo da pirâmide. Vai chegar lá, então muita calma. O tic-tac para o Bolsonaro, a coisa vai ficar bem feia para ele. E olha, um dos temas da conversa Lula-Biden, que é uma coisa que o Lula vai usar contra o Biden, é o seguinte, ó, você tá aí abrigando o cara que cometeu terrorismo no meu país. Você vai continuar assim? Imagina se alguém comete um ato terrorista nos Estados Unidos e os chefes da quadrilha estivessem no Brasil. Pô, a última vez que um país cometeu um atentado terrorista nos Estados Unidos e os chefes da quadrilha estavam em outro país, foi no Afeganistão, a gente viu o que aconteceu com o Afeganistão. Então, até hoje o Afeganistão sofre, inclusive o governo Joe Biden é quem deixou que o Talibã tomasse conta no Afeganistão, é uma das piores ditaduras do mundo. Está no Afeganistão, graças ao governo Joe Biden. Né? Que coisa, né? É a hipocrisia norte-americana. Ó, peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta contra toda essa corja aí maldita. Falou!